A leitura é um mundo, talvez seja ela o mundo. Dar à criança a chave que abre as portas desse universo é permitir que ela seja informada, autônoma e, principalmente, dona dos rumos da sua própria vida. Afinal, não é à toa que se fala tanto em uso social da leitura e da escrita. E para despertar nos pequenos o gosto pela leitura, é fundamental que os professores sejam eles mesmos grandes entusiastas dos livros. É preciso reconhecer como fundamental, é claro, a necessidade de valorização do professor, melhores condições de trabalho, segurança nas escolas, livros nas bibliotecas, salas de aulas equipadas. Entre outras questões a serem resolvidas, que dependem de políticas públicas, de valorização da educação como foco principal. Parece óbvio o que vou dizer, mas a premissa é a de que o professor seja um leitor. Não apenas um indivíduo letrado, mas alguém que, com certa frequência, lê produtos como jornais, revistas, histórias em quadrinhos, romances e poesias. O professor precisa se reconhecer como leitor e gostar de se colocar nessa condição. Essas frases são da pesquisadora Regina Zilberman, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é uma das mais respeitadas pesquisadoras voltadas para o incentivo à leitura e autora de livros nessa área. É com base nessa reflexão que começamos a 5ª edição do nosso programa Sim para a Literatura. Nessa edição teremos dicas de leitura, sugestão de livro e nossas entrevistas. Tudo isso para você, nosso telespectador. Queremos continuar na sua companhia. Como sempre fazemos em todas as nossas edições, compartilhamos alguns depoimentos de leitores de várias cidades do Brasil, que demonstram o significado e a importância da leitura para a sua vida. O primeiro depoimento dessa edição: a leitura é algo de extrema importância para qualquer indivíduo. Ela nos permite conhecer novos mundos, entender culturas diferentes, conhecer novos lugares, adquirir novos conhecimentos e nos transforma em pessoas melhores. Quem lê mais, escreve melhor. Esse depoimento é do Edilson Lopes. Ele é administrador e chefe confeiteiro aqui em Linhares. Agradeço, Edilson, pela sua participação. O segundo depoimento dessa edição: quem lê mais, informa-se sobre tudo e transforma sonhos em realidade. Esse depoimento é da Rosana Pereira, que mora em Itapé, na Bahia. Obrigado, Rosana. Terceiro depoimento dessa edição: a leitura é ponto inicial para que nos horizontes, novos horizontes surjam. É preciso que a escola e a família estejam juntas nessa prática prazerosa. Esse depoimento é de um professor de Serra dos Emorés, no interior de Minas, Deusdete Alves. O quarto e último depoimento dessa edição: a leitura é o caminho para a construção de uma sociedade de seres pensantes e questionadores, portadores de conhecimento. A pessoa que não possui o hábito de ler torna-se muito mais propensa a ser manipulada e a não perceber isso. Esse depoimento, surpreendentemente, é de um adolescente, o Tiago Liucci, morador de Aracruz, aqui na região norte do Espírito Santo. O Tiago é estudante e está iniciando sua carreira como escritor. Obrigado, Tiago, pela sua participação. Nessa 5ª edição do programa Sim para a Literatura, temos a satisfação de receber Pedro J. Nunes, que é reconhecido escritor e membro da Academia Espírito Santense de Letras e também membro do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo. O Pedro veio de Vitória para conversar conosco. Pedro Nunes fala do seu trabalho literário, da sua experiência como leitor e do poder transformador dos livros. Veja em primeira mão um pedacinho da sua entrevista. Depois você assiste a entrevista completa, nessa edição. Os livros só não mudam o mundo se o mundo não lê. Os livros só não mudam o Brasil porque o Brasil lê pouco. Mas, com certeza, o livro, sendo lido e sendo utilizado, é uma arma poderosa contra a ignorância, contra a dominação, contra a estupidificação. O livro é uma arma indispensável para um país, uma nação que queira evoluir. Recebemos também a professora e escritora Geisa, que é aqui de Linhares, e que está chegando da Bienal de São Paulo, onde lançou o seu primeiro livro, Luísa. Vamos conversar com Geisa sobre o livro
e sobre a experiência de participar da Bienal. Vamos deixar registrada aqui uma dica de leitura sobre a importância do professor estimular a leitura na escola. E daqui a pouco retornamos com nossa primeira entrevista dessa edição. Eu aguardo vocês. Quem orienta jovens deve entender a importância da individualidade e do direito de escolha. E só um professor leitor é capaz de fazer um bom trabalho de iniciação à leitura. Essa afirmativa é do escritor Mário Feijó, que é um respeitado pesquisador sobre a importância da leitura. A escola precisa incorporar no seu projeto pedagógico um conjunto de ações que sejam estimuladoras da leitura, da escrita e da verbalização, que compõem a tríade que o aluno vai precisar para o seu desenvolvimento intelectual e social, e que vai propiciar no seu desenvolvimento futuro maior capacidade de se comunicar com o ambiente que o cerca. Isso acontece quando é oferecido aos alunos experiências que sejam significativas. Deve-se colocar em prática grupos de estudos, oficinas de leitura, seminários sobre leitura, troca de livros, concursos de poesia, entre outras ações com envolvimento dos alunos e também dos professores. A escola precisa fazer o seu papel. Permita que o livro faça parte da sua vida. Estamos de volta nessa edição do nosso programa Sim para a Literatura. Temos a honra, a satisfação, o privilégio de receber nessa edição o escritor Pedro J. Nunes, que é escritor, membro da Academia Espírito Santense de Letras e membro do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo. Pedro, você sabe que é um prazer para nós ter você aqui, né? Você, desde a nossa proposta no projeto Prazer da Leitura, você foi um dos escritores que abraçou o projeto junto com a gente, tem nos incentivado muito, você intermediou as doações de livro da Biblioteca Pública Estadual para que a gente pudesse continuar esse trabalho aqui em Linhares. Seja bem-vindo, Pedro, ao nosso programa Sim para a Literatura. Muito obrigado. Pedro, para o poeta gaúcho Mário Quintana, livros não mudam o mundo. Quem muda o mundo são as pessoas. Os livros só mudam as pessoas. Diante da sua trajetória como escritor e ativista do incentivo à leitura, é isso mesmo? Os livros só não mudam o mundo se o mundo não lê. Os livros só não mudam o Brasil porque o Brasil lê pouco. Mas, com certeza, o livro, sendo lido e sendo utilizado, é uma arma poderosa contra a ignorância, contra a dominação, contra a estupidificação. O livro é uma arma indispensável para um país, uma nação que queira evoluir. Várias nações do mundo comprovam, né? Aqui perto mesmo, o Uruguai é um dos países que mais lê no mundo. Um país da América Latina. Da América Latina, numa única rua em Montevidéu, existe mais livraria que em todo o Espírito Santo. Então, eles são um país que enfrenta inúmeras dificuldades, no entanto, eles estão sobrevivendo às dificuldades que têm. Então, livros mudam sim, livros são capazes de mudar desde que se leia. Né? Se não lê, o livro é uma arma inerte, incapaz de promover. Desde que a leitura seja colocada no cotidiano das pessoas. Desde que a leitura seja colocada no cotidiano das pessoas. Pedro, você escreveu quantos livros? Eu escrevi 8 livros. 8 livros? 8 livros. São 3 romances, 2 volumes de contos, 2 reportagens históricas e um livro de literatura infantil. Agora, setembro, outubro, eu devo lançar meu 9º livro, um livro também de literatura infantil. Seu 9º livro? 9º livro. Diante dessa experiência, né, você já está com o 9º livro pronto, né? Só falta fazer o lançamento. Que interferência que a sua prática de leitura fez na sua prática de escrita, como escritor? O seu hábito de leitura? Eu não faço ideia de onde eu estaria hoje, né, o cidadão Pedro J. Nunes, se ele não tivesse sido tocado pelo hábito e pelo grande prazer da leitura. Né?
A leitura é, sobretudo, para mim, um grande prazer. Eu me orgulho muito mais dos livros que li do que dos livros que escrevi. E eu nem estou sendo original. Essa é uma citação já feita por um grande leitor, que foi o escritor argentino Borges, mas eu realmente me orgulho dos livros que li. Eu tenho orgulho de lembrar das leituras que eu fiz e tal. Então, e eu costumo dizer aí, nas minhas andanças, falando de literatura, que escrever para mim é uma espécie de subproduto da leitura. Eu precisei, então, ler bastante para finalmente escrever. E principalmente para finalmente publicar. Uma vez que eu só publiquei meu primeiro livro, o romance A Ninhanha, em 1992, quando eu já tinha 30 anos. Então, com essa história de não saber prever onde eu estaria caso eu não tivesse sido tocado pelo hábito da leitura, eu sou extremamente grato a isso que me tocou desde os 6 anos de idade, quando eu fui alfabetizado pela minha mãe. Numa cidade do interior do Espírito Santo, né? Numa cidade do interior, São José do Calçado, onde ainda havia aquela luz amarela triste quando caía a noite. Exatamente. Né? E os recursos tecnológicos eram praticamente nulos. Eu descobri o prazer da leitura, o poder de ler os nomes das ruas, o poder de ler o jornal da prefeitura, o órgão oficial e noticioso da prefeitura de São José do Calçado, o poder de ler as bulas de remédio, o poder de ler o dicionário, cara, de ler o dicionário aos 12 anos. Aos 12 anos de idade. Aos 12 anos eu terminei de ler o dicionário, imagine. Então, isso tudo compõe uma pessoa, certamente, muito diferente do que eu seria. Você tem uma formação em letras pela Universidade Federal do Espírito Santo. Juntando isso com a sua experiência como leitor e como escritor, Pedro, o que a escola está precisando fazer para formar mais leitores? Bom, quando as pessoas me perguntam por que eu comecei a ler, o que teria me levado a ler, eu não tenho resposta para isso. Por quê? Eu venho de uma família de agropecuaristas e agricultores, do lado do meu pai, e de gente com uma situação bem mais precária do lado da minha mãe, onde absolutamente ninguém lia. Então, se eu digo que na escola o menino precisa ter exemplo, ver a professora ou o professor lendo, eu talvez estivesse contando com apenas metade, né, do recurso que levasse uma pessoa, um aluno, a ler. Que estimulasse a ler. Estimulasse a ler. Recentemente, foi divulgada a notícia de que a mãe, a presença da mãe, né, ela é responsável por influenciar os meninos a tomar o gosto pela leitura. Certamente, o que a gente vê é que as mães não têm muito tempo para ler, não têm muito interesse para ler. Então, vamos supor que 50% da influência da leitura viesse do ambiente doméstico. Também. Nós somos uma nação, né, Pedro? Exatamente. Às vezes tem pessoas que estão esquecendo disso, mas nós somos uma nação para centenas de anos para frente. Exatamente, não é assim? exatamente. E nós temos que parar com essa questão paternalista de alguém passando a mão na nossa carência, entende? De resolver coisa por nós. Olha, professor, eu garanto uma coisa para você. Ninguém faz de besta a pessoa que lê. Pode até tentar, mas não faz. Não passa para trás um cidadão que lê. O leitor assíduo, ele não é enganado com facilidade. Não é enganado com facilidade. É uma verdade. Ele enxerga muito além do meramente aparente, entende? Ele cobra mais, ele é incômodo, ele é impertinente. É a insubordinação mental, no sentido positivo, né? Exatamente. Pedro, você trouxe 2 livros para apresentar para nossos telespectadores. Eu queria que você, de forma breve, falasse sobre cada um deles, né? E para qual público que esses livros se destinam, Pedro? Eu trouxe dentro da minha produção, a minha produção é uma produção para adultos, não é uma produção para... Não vinha sendo uma produção para jovens,
Mas como eu tive uns contatos muito agradáveis com jovens em alguns projetos de leitura que eu participei, eu então me senti na obrigação de escrever para eles. E eu trouxe duas amostras, que são o livro O Romance à Tarde dos Porcos, que é um romance voltado para adolescentes, e que conta a difícil relação, né, entre um pai e um filho, e a relação de exploração e subordinação que esse pai tinha com os moradores do seu sítio. E eu trouxe um livro infantil chamado A Pulga e o Jesuíta, que é um livro que surgiu de uma pesquisa que eu estava fazendo sobre a Igreja de Residência Reis Magos em Nova Almeida, e que é uma fantasia sobre a festa de inauguração da igreja, desse importante monumento histórico que nós temos aqui no Espírito Santo, uma das igrejas jesuíticas mais importantes do Brasil, em 1615. Ok. Pedro, você sabe que é um prestígio para nós ter a sua presença aqui no programa Sim para a Literatura. Eu quero repetir, Pedro Nunes tem sido um parceiro. Desde quando nós lançamos em 2015 o projeto Prazer da Leitura, foi um dos escritores capixabas de renome que abraçou esse projeto, nos prestigiou com a sua presença e com o seu apoio. Eu quero finalizar esse bloco do programa Sim para a Literatura. Entrevistamos aqui o escritor Pedro J. Nunes. Entre em contato com o nosso programa Sim para a Literatura através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Você tem total acesso às edições anteriores do nosso programa através da nossa página no Facebook, Facebook/Sim para a Literatura, e através do canal do YouTube da TV Cine Ares. Voltamos daqui a pouco. O Clube do Livro do Fim da Vida, do autor norte-americano Will Schwab, descreve com muita sensibilidade os últimos meses de vida de sua mãe, afetada por um câncer em estado terminal. Marianne, uma professora de 75 anos de idade, que teve uma vida de engajamento em várias causas sociais e ajuda humanitária em vários países, teve um papel fundamental na formação dos filhos e na união da família. A sua história de vida é uma referência positiva de luta em favor de outras pessoas e é essencialmente uma permanente demonstração de crença na vida. Trata-se de uma história familiar, permeada pela leitura, desde a leitura para os filhos na fase da infância, ao incentivo para o exercício da leitura ao longo das suas vidas. As conversas sobre livros lidos é o que norteia as conversas entre mãe e filho nos últimos meses de vida de Marianne, quando Will a acompanha no tratamento contra o câncer. Nas 286 páginas, são citados mais de 90 livros, poemas e peças de teatro. É uma belíssima viagem pelo universo da leitura, através de uma história que envolve sensibilidade, afeto e uma perspectiva de mundo que vale muito a pena conhecer. Envolve uma história real sobre perda, celebração e o poder da leitura. Permita que o livro faça parte da sua vida. Nessa edição do nosso programa Sim para a Literatura, temos a satisfação de ter de volta aqui a professora e escritora Geisa, que está chegando da Bienal de São Paulo com o seu livro Luísa. Geisa, seja bem-vinda mais uma vez ao programa Sim para a Literatura. Obrigada, eu que agradeço. Agora você pode falar do livro, agora, né? Nós temos sim. um livro aqui, né, Geisa? A primeira vez que você esteve aqui foi só para a gente conversar. Não podia falar. Sobre o início da sua carreira como escritora. Eu queria que você iniciasse falando da sua experiência em São Paulo, né? Você acaba de chegar da Bienal, rapidamente assim, como é que foi a experiência lá? Qual o sentimento que você teve? Muita gente, né? Muito escritor. Muita gente. Gostei muito. Foi bastante válido, tá? Você vê aquela correria, aquela movimentação toda, e as pessoas buscando conhecimento, vindo de longe para enfrentar a fila, para passar horas ali dentro. E a recepção das pessoas quando chegava perto de um livro, né? Aquele sorrisão, aquela alegria. Então, assim, foi, além de divertido, foi um aprendizado muito grande, ter observado ali uma outra situação, num outro lugar, né? Um comportamento diferente de tudo que eu já vi. Centenas de pessoas. Isso. Um comportamento de pessoas ali totalmente diferente de tudo que eu já vi com relação ao meio literário, porque o movimento foi muito grande. Um público muito variado, Geisa, em termos de faixa etária, muita criança, muito jovem, muito adulto. Qual a maior concentração que você percebeu lá? Sim, já estava previsto lá já,
Da Bienal, o público infanto-juvenil seria o maior público, de fato foi. Conforme as reportagens que eu acompanhei e estou acompanhando até agora, o infanto-juvenil está batendo recorde. É, né? Sim, mas tinha de todas as idades. De várias cidades do país. Isso, de várias cidades. Conversei com algumas pessoas ali da região, encontrei cariocas, mineiros, estrangeiros e tantos outros ali. Foi muito bom. Eu sei. O que você percebeu lá? Como é que funciona a Bienal em termos de organização para o escritor que está começando a carreira? Que é o seu caso. Você ficou quanto tempo lá na Bienal? Como é que foi a apresentação do seu livro para o público? Sim, gostei muito. A gente tinha ali o dia inteiro à vontade, mas cada escritor tem o seu horário no stand, né? No caso, eu tinha 2 horas, meu colega tinha 2, o outro colega tinha 2. Durante todo o dia? Isso, isso. Então, assim, mas independente disso, a gente é livre para divulgar. Agora, você está ali divulgando e receber o apoio das pessoas que passavam, curiosos, e você de frente com os outros autores da mesma editora, tudo aquilo trouxe ali aquela surpresa boa, aquela recepção, não só para quem estava chegando, mas para a própria editora. A editora também fez o papel dela e representou a gente muito bem lá. Luísa é um livro voltado para qual público? Infanto-juvenil. Infanto-juvenil. Isso. O que mais chamou a atenção no seu livro? Bom, o que mais chamou a atenção do público? O nome. O nome bastante popular. Luísa é um nome forte, né? Nome forte, nome da minha filha. Sei. Esperei anos para colocar. Eu falei, o dia que eu tiver uma filha, eu coloco Luísa. Vou colocar Luísa. Esperei quase 10 anos por ela, até que apareceu. Eu falei, não, eu tenho que fazer homenagem à minha filha agora. Né? E essa maçã aqui dá na capa, né, do suspense, livro. Né? Olha, quem será que atingiu? O que é isso? O que está acontecendo? E, enfim, a capa fez muito sucesso. Enquanto o livro estava exposto aqui nessa posição, as pessoas paravam para saber o que é isso. Esse Luísa, né? As pessoas que tinham o nome Luísa paravam mais para saber quem era, do que se tratava, né? Aí eu começava a apresentar os livros e as pessoas realmente, elas olhavam e ficavam encantadas. Tem ilustração, né, o que chamou bastante atenção. Lembrando que a ilustração foi feita aqui por uma pessoa de Linhares. Daqui, de Linhares. Isso, Vanderlei Brunelli, designer de uma loja de confecção aqui. Ah, tá. Né? Qual é o nome? Vanderlei Brunelli. Vanderlei Brunelli, isso. Ótimo. E correção de Arlene Campos. A professora Arlene que fez a correção. Isso. A professora Arlene já esteve com a gente aqui. Isso. Já. E a história? O pessoal queria saber da história? Sim. Como é que são os personagens? Sim. E como é que você administrou isso lá, com tanta gente para conversar? Olha, foi tudo muito rápido. Né? Eu tive que entrar no ritmo dos paulistanos. Sair de um lugar mais tranquilo para estar lá né, a 1000 por hora. Eu tentei atender o máximo que deu. Né? Mas a história em si, eu já posso falar um pouquinho mais. Agora pode falar da história? Pouquinho, porque no dia 20 de setembro tem mais. A Geisa, na vez anterior que ela esteve aqui, ela não pôde contar a história do livro para nós, por causa do contrato com a editora, né, Geisa? Agora Isso. Pode, né? Um pouco, né, Geisa? Um pouco, porque nós temos uma surpresa também, lá para o dia 20, né? Que o pessoal... lançamento será feito aqui em Linhares, dia 20 de setembro. No auditório da Facelli. No auditório da Facelli. Mas conta um pouco da história, Geisa, para nós. São quantos personagens? Você perguntou na última vez, eu pontuei os principais, mais ou menos, né? Uns 7 ou 8 principais, mas no total chega a 20, tá? 20 personagens. Chega a 20. Bom, trata de uma história de época, de uma menina camponesa, como esse ritmo do infanto-juvenil traz muita questão da magia, né? Essa questão da menina camponesa, muito obediente, e ela enfrenta muitas dificuldades no começo da vida dela, e ela faz muitos amigos também. Essa relação de amizade que ela alcança aqui ao longo da história, mas posteriormente, isso traz resultados positivos para ela. Eu sei. Né? E essa é a ideia. Passar a ideia da parceria, da amizade, da solidariedade, que é o que a gente tanto tenta desenvolver. Geisa, onde seu livro, para a gente finalizar? Quero agradecer você está, né, cheia de energia com essa experiência de São Paulo, né? A gente percebe isso em você. Onde é que seu livro pode ser adquirido aqui em Linhares? No momento, nós teremos, no primeiro momento, na Facelli, dia 20 de setembro. 20 de setembro, lançamento do livro Luísa, no auditório da Facelli. Isso. Né?
Posteriormente, nós vamos acertar aí um ambiente mais específico. Um local para colocar o livro para ser livraria, vendido. Isso, já estamos já conversando. Ainda não tem nada certo. Nós vamos acertar um local específico e assim que eu tiver a informação, eu passo para vocês. Quando tiver o livro Luísa estiver disponível, né, Geise? Aí você informa para a gente poder noticiar aqui, tá bom? Com relação à editora, né? Logo após o lançamento, que eles ainda estão na euforia do lançamento ainda, que não terminou, vai terminar dia 4 de setembro, ele vai para o site. Né? Ah, tá. Para o site da editora. Pro site da editora. Qual é a editora? Isso, Autografia. Autografia. Isso. Né? www.autografia.br. Ele vai para lá. E em algumas livrarias também do Rio, que tem parceria com essa editora. Primeiro momento, lá. Depois, a gente vai organizar para cá. Ótimo. Encerramos esse bloco dessa edição do programa Sim para a Literatura com a escritora e professora Geisa, aqui de Linhares, que lançou na Bienal de São Paulo o livro Luísa. Entre em contato com o programa Sim para a Literatura através do nosso e-mail, simparaliteratura@gmail.com. Envie para nós sugestões, dicas. Se alguém que você conhece, se alguma escola que você conhece desenvolve algum projeto de incentivo à leitura, informe para nós, para que a gente possa divulgar através do nosso programa ações de estímulo à leitura em Linhares, região norte do estado ou qualquer município do Espírito Santo. Obrigado.